Dia, turma abençoada, que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Bora viver mais um dia que o Senhor Ele já fez. Mais um dia na presença do Pai, mais um dia para exalar daquilo que Ele quer que nós exalemos. Amém? Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Desejo a você um excelente dia, você e toda a sua família. Que hoje seja mais uma segunda-feira para romper, mais uma segunda-feira para a gente caminhar em cima de tudo aquilo que o Senhor Ele já liberou sobre as nossas vidas. Que nós possamos mesmo buscar a presença do Espírito Santo, que é aquilo que alinha os nossos corações, que é aquilo que nos dá, orientações para o dia, discernimento, força, graça. É o Espírito Santo que vem com o seu fruto e nos faz ter um dia abençoado, cheio de paz, de paciência, de amor, de domínio próprio e muito mais, gente. Que Deus abençoe o dia de vocês. Nós vamos dar sequência ao nosso devocional. Fiquei sumida na quinta e na sexta, mas passo bem, graças a Jesus. Não foi por motivo de doença. Na quinta eu fui para o Dia das Crianças, numa penitenciária. Foi muito legal, foi assim, sensacional. Ainda tô mexida até hoje. Sim, estou bem pensativa sobre um tanto de coisa. Foi sensacional, depois eu conto algumas coisas para vocês. Viu? Mas estou bem, graças a Deus. Me dá notícia de vocês, tá todo mundo bem? Bom dia, Renata. Deus te abençoe, minha irmã. Como é que vocês estão? Bom dia, Igor. Bom dia, Juliana, Anne. Hoje nós vamos, gente, para Jó 23. Capítulo de Jó 23. Bom dia, Cláudia. Deus te abençoe. Então tá bom. Todo mundo bem, né? Abre aí a sua Bíblia, pega seu caderno de anotação. Nós vamos orar, falar com o Pai. Já já nós vamos para a palavra, destrinchar a palavra, saber aquilo que Deus ele tem já liberado para as nossas vidas no dia de hoje. Chama a presença de Deus aí onde você está. Eu não sei como é que você passou o seu final de semana, eu não sei o que aconteceu, mas hoje é segunda-feira e é dia de recomeçar em Deus. É dia de fazer novo de novo, sabe? O que passou ontem passou, ficou para trás. Nós vamos começar a nossa semana daqui para frente. E você vai começar a sua semana se conectando com Deus. A única fonte, a verdadeira fonte. Então deixa para lá, que nessa hora você possa mesmo se prostrar, se rasgar diante do Senhor e falar: Pai, eu quero começar de novo, eu quero mais essa presença, eu quero ser conduzido e direcionado pelo Senhor, em nome de Jesus. Vai com humildade, sabe? Pede para que o Senhor lave as suas vestes, para que Ele mude a sua maneira de pensar. O nosso coração ele é mau e ele é caído. Se nós não nos conectarmos com o Senhor todos os dias, nós nos perdemos no meio do caminho. Se a conexão com o Senhor não for todos os dias e direta, a gente se perde, a gente se afasta, os nossos pensamentos mudam, a vontade do nosso coração muda, os nossos desejos carnais, eles sobressaem aquilo que o Espírito quer fazer na nossa vida. Então que nessa manhã você possa começar esse momento devocional, adorando a Deus e se conectando com Ele, em nome de Jesus. Amém? Vamos falar com o Pai? Bom dia, Deus. Bom dia, Papai. Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, eu quero apresentar minha vida diante do Senhor. Apresento a minha vida, apresento a vida dos meus irmãos. E nesta manhã nós pedimos perdão, meu Deus, pelos nossos pecados. Peço perdão, Deus, pela nossa iniquidade, por pensamentos, Pai amado, que temos que ofende a Tua santidade, Pai. Nos perdoa, Deus, em nome de Jesus. Na mesma medida que nós estamos Te pedindo perdão, nós queremos, Pai amado, liberar perdão sobre a vida daquelas pessoas que nos ofenderam. Pessoas, meu Deus, que nos desejaram mal. Nós liberamos perdão para elas nessa manhã, Pai.
Porque há uma condicionante. O Senhor condicionou o nosso perdão, independente, não depende, Pai amado, da gente não perdoar o próximo. O nosso perdão está condicionado com o perdão do nosso próximo. Então, por isso, Pai, nós liberamos perdão nessa manhã para todas as pessoas que nos ofenderam, que desejaram o nosso mal, que tem como nosso inimigo, que tem como que não vai com a nossa cara. Nós liberamos perdão sobre essas vidas, Pai. Nós liberamos perdão para os nossos devedores, as pessoas que nos ofendem o tempo todo, Pai. Em nome de Jesus, vem com perdão nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus. Meu Deus, eu peço que o Senhor conecte o meu espírito com o teu espírito com o espírito dos meus irmãos. Que haja ligação direta nesta manhã, que nós possamos entender perfeitamente aquilo que o Senhor tem para liberar sobre as nossas vidas. Pai amado, vem com particularidade nessa manhã. Tem pessoas que acordaram extremamente felizes, pessoas que acordaram de bem com a vida, e tem pessoas que acordaram preocupadas, tem aquelas que acordaram tristes, angustiadas, ansiosas, depressivas, Pai. Vem, Deus, com particularidade e trata cada coração em nome de Jesus. Tem aquelas pessoas que acordaram preocupadas, Pai, com as contas que tem para pagar, com a escola do filho, com o carro do marido. E são 1000 problemas às vezes que aparecem no nosso dia a dia, Pai. Vem nessa manhã e traga revelação e traga consciência para os meus irmãos, Pai, que nós não caminhamos pelo que vemos, mas nós caminhamos pelo que cremos, Pai. E que a circunstância, ela não tem poder de roubar a nossa alegria, porque a alegria é um fruto do Espírito. E a alegria, ela está ligada a nós vivermos conectados com o Senhor e carregarmos o fruto do Teu Espírito. Então, em nome de Jesus, Pai, muda cenários nessa manhã, muda corações nessa manhã, traga esperança para aquele que está sem, traga alegria para aquele que já acha que não tem mais, a paz, o amor, para que todas essas situações, Pai, não venham roubar o coração do meu irmão, em nome de Jesus. Eu te apresento o meu coração. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor possa me livrar de mim mesmo. Livra-me, Deus, de falar de qualquer coisa que é meu, que vem do meu coração, Pai. Não me deixa ser parcial aqui, não. Eu quero ser imparcial com tudo aquilo que o Senhor colocar no meu coração. Nesta hora, Deus, eu me disponibilizo para ser boca do Senhor nesta terra. Manifesta o teu querer com poder, com ousadia, com intrepidez e me torna cada dia mais, Pai, apaixonada com o Senhor, a ponto dos meus olhos não correr para outros lugares a não ser para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, esse é o meu pedido. Que nessa live esteja somente aqueles que o Senhor quer que esteja, Pai. Não deixe entrar curioso aqui, não. Não deixe entrar a pessoa que vai vir só para passar um tempinho, não, Pai. Mas permita entrar e permanecer nessa live aqueles que o Senhor tem propósito, em nome de Jesus. Eu não me importo com números, Deus. Eu me importo com o sucesso no Senhor. O sucesso no Senhor é fazer exatamente aquilo que o Senhor separou para mim nesta manhã. Não peço só para mim, mas que cada um dos meus irmãos, eles tenham sucesso nessa manhã. Sucesso nessa manhã. O sucesso não está ligado com o número desse mundo, com o sucesso que as pessoas entendem, Pai. Sucesso para mim é fazer aquilo que o Senhor chamou para poder fazer. Que nós tenhamos sucesso nessa manhã, nesse dia, nessa semana, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém? Vocês gostam de orar? Eu posso ouvir um amém? Dá um glória aí, igreja. Fala assim, glória a Deus. Escreve se você não pode falar. Mas escreve glória a Deus. Com muita alegria, com muito amor. Escreve um aleluia. Manda um glória a Deus. Movimento, igreja. Toda vez que a gente dá glória a Deus, os 24 anciões, eles tiram sua coroa, se prostram diante do altar e se rendem a Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Aleluia. Socorro, Deus. Amém. Amém, amém, amém. Bom dia, boa semana para todos. Amém. É meu tio Maciel que tá aí? Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Hoje nós vamos para Jó, capítulo 23. Nós vamos agora ver o 8º discurso de Jó. Agora com resposta a Elifaz.
Nós estamos, para você que está chegando agora, vou te posicionar para que você entenda o que a gente está falando. É o Gabiru que está aí? Deus te abençoe, viu, Gabiru? Um bom dia, dá um abraço aí no seu pai, na sua mãe, tá bom? Para você que chegou agora, não ficar perdido. Todas as manhãs nós temos devocional aqui no Instagram. Já lemos o Novo Testamento todo. Se você quer voltar na leitura do Novo Testamento, todas as lives estão salvas no Instagram. No YouTube tem algumas, eu não dei conta de colocar todas as lives ainda no YouTube, mas no YouTube também tem algumas lives. E aí nós começamos a estudar agora a Bíblia em ordem cronológica. Lemos de Gênesis 1 até o capítulo 11, que vai falar da criação, Noé, o dilúvio, a Torre de Babel. Paramos aí. E como a gente está lendo em ordem cronológica, que significa ler na ordem dos fatos, de acordo com os acontecimentos, a gente parou agora em Jó. Por quê? Porque Jó foi o primeiro patriarca. Embora muitos não saibam, ele vem antes de Abraão. É tanto que algumas coisas que Jó fala vai ser contado pela primeira vez no livro de Jó. Jó era um homem muito temente a Deus, ele se desviava do mal e ele cuidava do seu coração com o Senhor. Porém, o diabo sobe até Deus e ele vai justificar ao Senhor que todas as pessoas serviam a Deus porque Deus fazia barganha. Deus, ele funcionava à base de troca. Deus vai virar para o diabo e falar assim: você viu o meu servo Jó? Viu como ele é justo, ele é temente, ele é reto e ele se desvia do mal? Ele teme a mim. E o diabo fala com ele assim: é lógico, óbvio, ele te serve porque você dá tudo para ele. Ele tem 7.000 ovelhas, ele tem junta de bois, ele tem gado, ele tem 10 filhos muito bonitos, por sinal, tem vários servos, muito bem casado, ele tem amigos, é muito bem reconhecido na sociedade, por isso que ele te serve. Esse foi o discurso do diabo para Deus, né? Falando assim, as pessoas te servem porque você dá tudo que elas querem. E Deus falou assim: não, vou te mostrar que não funciona dessa maneira. Eu vou te falar uma coisa, vai lá e toca na vida dele e vai ver se ele não vai continuar me servindo. E aí ele permitiu tocar em tudo que Jó tinha. Por último, né, Jó falou com ele assim: ele continua te servindo porque a saúde dele é muito boa. E na verdade, não era por isso, né? Mas Deus fala com o diabo assim: então vai lá, toca na saúde dele, fere o corpo dele e você vai ver se ele não continua me servindo. E por fim, o diabo toca na saúde de Jó. Jó enche o corpo de lepra e ele agora está com o corpo todo leproso, sem filhos, porque os filhos morreram, os servos morreram, as suas 7.000 ovelhas se foi, acabou a junta de boi, de gado, acabou tudo, gente. E aí agora só resta Jó, a mulher de Jó, e os amigos que agora estão alfinetando Jó o tempo todo. Mas a gente vê Jó se lamentando, Jó amaldiçoando o dia que ele nasceu, ele questiona e vem uma série de muitos porquês de Deus. E se você perdeu essas lives anteriores, volta lá, vale muito a pena, porque nós também somos testados por Deus, né? Somos provados por Ele. E o intuito de Deus é nos aprovar nesse período e ver que o nosso coração não está ligado às coisas dessa terra, mas sim nele. Que o motivo da nossa existência não tem nada a ver com o que Ele nos permite viver, com a comida que nós comemos, com a casa que moramos, com o carro que andamos, com as roupas de marcas que a gente tem. O nosso relacionamento com Deus não é pautado nas coisas materiais, mas sim em sinceridade, em amor e em temor. E é o que aconteceu com Jó. Ele perdeu tudo, ele questiona muitas coisas, mas ele não blasfema contra Deus. Hora nenhuma ele vira para Deus e fala assim: você é um mentiroso, Deus. Você não existe, eu não acredito no Senhor. O discurso dele é sempre: Deus é bom, Deus é justo, Ele vai provar que sou justo. Deus é reto, Deus ele ama os justos, Deus guarda o coração dos justos. E o tempo todo ele está fazendo esse discurso falando: Deus, o que aconteceu? Vem aqui, fala para mim, me explica, me dá uma satisfação, Deus. E Deus está em silêncio. E eu não sei qual que é o momento da vida que você está passando, mas o silêncio de Deus também é resposta. O silêncio de Deus também é resposta para a sua vida. Então não fica inquieto, não fica com o coração ansioso, perturbado de falar por que Deus está acontecendo tudo isso.
só queira entender, Deus, qual que é o propósito que tem nisso? O que eu preciso fazer para te glorificar em meio a essa situação? Sabe? Pergunta para Deus, fala, Deus, como que eu vou te glorificar com essa situação que eu estou vivendo? Como eu posso exaltar o teu nome em meio a tanta tribulação? Eu conheço pessoas que passaram por prova a vida inteira. Passaram por momentos de tribulação a vida inteira. E, gente, quem quer ficar sofrendo? Quem quer ter morte seguida de perdas e mais morte? Ninguém. Tudo que nós queremos, não é muito, é ser feliz nessa vida. Todo mundo quer morar numa casa muito boa, confortável, ter uma boa alimentação, andar bem vestido sem ser zombado, né? Colocar uma boa roupa e falar assim, ó, não tô rasgado, não tô sujo, não tô andando com uma roupa que tá fora da moda. Ah, quero andar num carro bom. É isso que a maioria das pessoas querem. É só isso. Só que a vida é muito mais que isso, gente. A vida não se baseia em roupa, em casa, em carro, em bom serviço, bom emprego, em comer bem. A vida se baseia, o propósito de vida é você conhecer Cristo e fazê-lo conhecido. Como? Cada um vai ter um meio. Se vai ser pelo seu meio social, amém, que bênção. Deus vai colocar muitos irmãos em meio a muita riqueza, em meio a muita liderança alta patente. Para quê? Para anunciar Jesus naquele meio. E independente do lugar que Deus te colocou, se você é rico, se você é pobre, se você tem um trabalho excelente, se o seu trabalho não é tão bom assim, se você é empresário, se você é funcionário, o Senhor te fez com um propósito. Vá conectar direto na fonte e busque para Deus aquilo que Ele quer que você faça. Existe propósito na sua vida. Você não foi criado pelo acaso. Você não anda de acordo com a sua vontade, o seu coração, mas nós caminhamos de acordo com a vontade de Deus. Um dos questionamentos que eu estava falando com uns amigos meus na mesa na sexta-feira é que a gente estava questionando sobre o livre-arbítrio. E eu falo que muitos vão acreditar no livre-arbítrio e eu acredito na livre-agência. Eu acredito que tem coisa que nós não podemos escolher e Deus já determinou. Tem coisas que nós vamos poder escolher. Por exemplo, o trabalho que eu vou ter, com quem vou me casar, a faculdade que eu vou fazer, se eu vou comer batatinha frita ou batatinha cozida. Essas coisas eu posso escolher. Que roupa eu vou vestir para a live. Eu posso escolher reagir, não reagir. Deus não manda, vai lá, toca ali e reage com alguém. Deus não vai falar assim, coloca essa roupa porque eu quero. Não é assim que funciona. Eu acredito que Deus ele é muito participativo. Inclusive comigo ele participa muito da minha vida. Tem vezes que eu coloco umas roupas que ele fala assim, essa aí não vai dar não, tira. E hoje eu já cheguei no nível com o Senhor dele me ditar até o que eu vou comer e o que eu vou vestir. Porque eu dei a ele essa liberdade. Ei Marquinhos, que saudade de você, meu irmão. Deus te abençoa. Eu hoje... cheguei nesse nível com o Senhor, eu deixo Ele ser participativo na minha vida. Eu quero a opinião dEle com quem eu vou me casar. Eu quero a opinião dEle sobre o que Ele quer que eu faça no dia de hoje. Eu chamei Ele para viver o dia comigo. Esse é o nível que eu tenho com o Senhor. Mas se você não chamar, Ele não vai virar para você do nada e vai falar assim, não quero que você case com essa pessoa. Não quero que você coma batata frita porque isso não te faz bem. Ele não vai falar, se você não der Ele a oportunidade. E eu estava discutindo isso com os amigos meus. E eu falei da importância da gente chamar Deus para o nosso dia a dia. Porque tem coisa que Deus determina e vai acontecer. Por exemplo, o dia da nossa morte. Ele tem o controle disso na mão. Ele é que sabe se Ele vai querer nos dar fôlego de vida ou não. Nós temos poder contra isso? Nenhum. Só que tem pessoas que Deus ainda cerca um pouquinho mais. Do estilo de Jonas. Eu tô falando sobre propósito de vida, sobre a gente se conhecer em Deus e executar aquilo que Ele quer que a gente faça. Tem pessoas que Ele cerca um pouquinho mais. Que você fala assim, não quero fazer isso. Ele vai falar assim, pois você vai fazer sim. Porque eu vou cercar o seu caminho, eu vou colocar pedra aqui, eu vou colocar pedra aqui, você vai passar nesse beco aqui que eu quero que você passe. E aí é onde eu falo que a gente não tem livre-arbítrio nesse ponto.
Olha Jonas, Deus virou para ele e falou assim, eu quero que você vá para essa cidade, Nínive. Vá para Nínive, avise aquele povo que se eles não consertar é isso e aquilo e ó, o chicote vai estralar lá no meio de Nínive. E Jonas falou assim, lá nos ninivitas, jamais que eu vou. Aquele povo é ruim, aquele povo não te ama, aquele povo não quer nada com o Senhor. Você está achando que eu vou lá para me ser apedrejado, para me ser caçoado, zombado? De forma nenhuma eu vou. E às vezes é isso que acontece também com a gente. Deus fala assim, eu quero que você viva isso. E você fala assim, isso aqui? Viver aqui nessa pobreza? Mas de jeito nenhum que eu vou viver nessa pobreza aqui não. Não vou não. Morar nessa comunidade? De jeito nenhum que eu vou. Mas o Senhor te quer lá porque é lá que Ele quer que você anuncie o Evangelho. Ele sabe que se Ele te der riqueza, você vai perder seu coração. E Ele tem um jeito certo de tratar com cada pessoa. E não é porque você tem falta, porque você é pobre ou mora numa comunidade que Deus não te ama. Eu quero te falar que existe um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Ah, Raira, a palavra diz que nós comeremos do melhor dessa terra. Sim, o Senhor é um Deus que não deixa faltar. Mas nem sempre aquilo que é bom aos nossos olhos é bom aos olhos de Deus. Eu um dia fiz uma oração para Deus e falei, Deus, eu quero ser muito rica. Quero ser muito rica a nível de andar de helicóptero, a levar meus meninos para a escola de helicóptero. Porque eu quero. E Deus falou assim, você quer ser muito rica? Pronto, te entrega a minha riqueza. A minha riqueza são vidas. Sai do seu trabalho, larga a sua faculdade, você não vai exercer aquilo que você formou, eu te quero cuidando de vidas, porque isso para mim é riqueza. A minha riqueza não é igual a de Deus. Gente, é assim que funciona. Eu tô te falando que às vezes o Senhor ele vai te cercar. Tava falando de Jonas. Jonas virou para Deus e falou assim, eu não vou para Nínive. Ele entra num barco e vai para Tarsis. E no meio da viagem, indo para Tarsis, vem uma tempestade. O barco balança, o povo fica doido e fala, nós vamos morrer. O que está acontecendo? É porque Jonas está dentro do barco. Enquanto eles não julgaram Jonas para fora. Jonas é julgado para fora do barco. O barco acalma, a tempestade vai embora. Um grande peixe come Jonas. 3 dias dentro do ventre da baleia. Jonas, ele repensa a sua vida. E ele refaz a sua rota. E eu vou falar com você uma coisa. Talvez hoje você está no meio de uma tempestade, andando no barco dos outros, fazendo os outros apanhar porque o errado é você, por não se posicionar. E enquanto você não se posicionar, a tempestade não vai passar. Você não vai viver o propósito de Deus enquanto você não sair desse barco. Sai desse barco que está te levando para Tarsis e vá agora em direção a Nínive. Raira, Nínive é muito ruim, eu não quero aquele emprego, eu não quero permanecer aqui, esse povo é arrogante, meu chefe é mau, eu recebo mal, mas se o Senhor te quer aqui, é aqui que você tem que ficar. Para de ficar querendo andar contrário à vontade de Deus. Tem uma menina que mora comigo e a gente ama a vida dela e acompanhou a trajetória dela, já tem uns 3, 4 anos que a gente mora junto, e ela viveu agora um dilema onde ela está trabalhando. Ela estava num serviço muito bom, só que ela recebeu uma proposta de emprego ainda muito melhor. E ela fez uma prova com Deus, ela orou de uma certa forma e pediu resposta a Deus. E falou, Deus, se for para mim entrar nessa empresa, a condição vai ser essa e essa. Aí Deus colocou todas as condições que ela exigiu. E ela entrou na empresa. Quando ela entrou na empresa, ela viu que não era aquilo que ela queria. Aí o cenário improvável, as pessoas lá eram futriquenta, era só fofoca, ninguém ajuda ninguém, um povo muito depressivo que chora no trabalho, ninguém ensinava o serviço direito e só choro, só lamento. Aí ela começou a compartilhar isso com a gente e falou, gente, eu não tô aguentando mais, eu vou pedir conta do serviço. Por conta desse mau cenário, ela foi lá e pediu conta. E aí teve um dia que a Cacau sonhou com ela e falou assim, eu tive um sonho com você e no sonho você pediu à empresa para te recontratar. Ela, não, mas não tem como. E ela começou a orar, e a namorada dela ora, e mãe ora, todo mundo ora. Vão orar para saber o que Deus quer agora. Porque aquela lá era a porta de emprego, mas agora já não é mais porque estava passando por muita prova. Ela falou, não tem como essa ser a porta de Deus, porque está muito ruim. E aí ela falou assim, vou sair, pediu conta, Deus mostrou em sonho. Teve um dia que ela foi almoçar em casa chorando, porque ela não conseguiu almoçar no trabalho.
de tanta fofoca, de tanta... sabe aqueles negocinhos de escola que o povo faz um grupinho e te exclui? Era isso que ela estava vivendo. E ela, nossa, eu não consigo misturar com eles e eles me excluem, riem, zombam de mim e tal. E ela foi para casa. Chegou em casa, nós passamos o almoço dela inteiro orando. Deus fala, Deus responde, Deus, por favor, em nome de Jesus responde. E aquele lamento, aquele choro, aquele clamor. E nós estamos pedindo a Deus, sabe? E aí o Senhor veio com um direcionamento e falou assim, você vai permanecer nesse trabalho. E ainda foi na palavra, porque eu acredito muito que quando Deus fala, Ele nos leva na palavra. Eu tenho isso com Deus. Quando Ele fala algo comigo, eu peço que Ele revela na palavra e é assim que funciona. Ele fala. E aí Deus trouxe uma palavra e confirmou na palavra. E ali ela ficou chateada porque ela já tinha pedido conta. E aí ela falou, não é possível, eu vou ter que voltar. Voltou pro trabalho. Não comentou com uma amiga dela, uma grande amiga que ela tem. As duas viveram o mesmo processo. As duas saíram da outra empresa e foram para essa. As duas estavam passando prova nessa empresa. A outra amiga dela desenvolveu ansiedade, deu uma crise de pânico, não queria ficar no trabalho porque estava muito ruim. E aí a outra também pediu conta. As duas no cenário de ter pedido conta. E agora essa minha amiga falou assim, não posso sair porque Deus falou que não é para mim sair. A outra amiga, ela não tinha comentado nada, mas passou 2 semanas. A amiga dela chegou para ela, que não é cristã, mas acredita em Deus, está vivendo o processo dela também. Ela acredita em Deus e falou assim, amiga, a minha mãe foi numa reunião de oração e Deus usou uma irmã lá na reunião de oração e falou que não é para mim sair desse emprego. Aí ela falou assim, amiga, eu não queria te contar, mas há 2 semanas atrás Deus falou comigo que não era para eu sair desse emprego. Por que eu tô te contando isso? Tô falando que Deus nos cerca. E que às vezes Ele faz a gente entrar por becos que a gente não queria entrar. O cenário é ruim. O trabalho é ruim. E Deus está fazendo elas permanecerem. Qual propósito tem nisso? Nem sempre o cenário favorável significa que a mão de Deus está ali. Às vezes você vai passar por muitas coisas que não é cenário favorável, mas Deus quer que você passe. E tá tudo certo. Enquanto Deus não julgou Jonas ali no ventre daquele peixe, ele não recalculou a rota, não parou a tempestade. E aí ele foi para Nínive e ali ele cumpriu o propósito do Senhor. Nessa manhã eu tô te falando, nem sempre cenário favorável significa que a mão de Deus está sobre a sua vida. Então toma cuidado. Se você está vivendo situações favoráveis demais e achando que Deus é com você e não é com seu vizinho porque o seu vizinho está passando por prova. Agora eu quero te colocar no outro cenário. Se você passa por prova e acha que Deus não está olhando para a sua vida, enganado está, porque nem sempre cenário favorável significa que a mão de Deus está sobre você. Escreve isso, anota isso, nem sempre cenário favorável significa que a mão de Deus está sobre a nossa vida. Porque Jó, ele está passando por morte, perdas, choro, dor, doença, lamento, crise no casamento, enfermidade com os amigos. E a mão de Deus ainda é sobre a vida de Jó, porque Deus deu testemunho acerca de Jó e disse, esse homem é reto, esse homem me teme, esse homem se desvia do mal. Essas são as credenciais que Deus dá acerca de Jó. E talvez Ele está falando mesmo de você. Esse é o meu filho amado em quem me dá muita alegria. Esse é um filho reto. Esse é um filho que me teme. Por quê? Ele está passando por situações difíceis e ainda permanece aos meus pés. Bobo é aquele que passa por prova e começa a questionar a Deus. Por que você é mau? Me colocou nesse cenário. Não quero viver isso. Bobo você é. Sabe? Nem tudo que é bom faz bem. Justamente isso, Joelma. É sobre isso que eu quero que vocês entendam. Tudo isso eu falei, gente, para dar a introdução do livro que nós estamos lendo, que é o livro de Jó. Hoje nós estamos no capítulo 23. E no capítulo 23, Jó ele vai ansiar pela justiça de Deus. Ele vai ansiar aparecer pelo tribunal de Deus. Fala assim, Deus, por favor, julga a minha causa. Tem hora que você olha para a sua vida e fala assim, eu não estou aguentando mais. Julga a minha causa, Deus. Eu quero, sabe, entender o porquê que eu estou passando por tantas coisas. Questione a Deus. Esteja no lugar que Ele te chamou para estar. Em nome de Jesus, meu amigo. Vamos ler rapidinho, porque eu sei que o dia de vocês é corrido e tem muito trabalho para fazer no dia de hoje.
Mas eu tento ao máximo não falar de mim, mas falar daquilo que o Senhor quer que Ele fale aqui nesse lugar, sabe? O tempo de vocês é corrido. E eu só quero que vocês entendam o propósito que Ele tem para operar na sua vida no dia de hoje, sabe? Em nome de Jesus, vamos lá, leitura do 23. Eu estou passando por um processo e agora que eu estou começando a entender. Pois é, Rosana, e se você quer sair desse processo rápido, se você quer falar com Deus assim, Deus, eu já entendi. Você vai começar a agradecer. Todo dia pela manhã, você pega um caderninho e escreve 40 motivos de gratidão. Eu sou grata por, eu sou grata por, eu sou grata por. Pelo ar que eu respiro, pela roupa que eu tenho, pela cama que eu dormi, pelo café que eu tomo, pelo ar que eu respiro, pelo movimento das minhas pernas, dos meus braços, pelo meu pensamento, pela minha cognição. E começa a agradecer. Pelo ar nos meus pulmões e seja grata, seja grata. Mesmo que você ainda não ache tantos motivos, comece com o tanto que você conseguir. Mas comece. A gratidão move o coração de Deus. Quando aquele povo saiu do Egito e foi levado ali para o deserto, para ir para a terra prometida, era uma caminhada que demoraria no máximo 7 dias. Aquele povo fica 40 anos, porque Deus precisava mudar a cultura do coração deles. 3 dias dentro do ventre do peixe foi o suficiente para Jonas mudar o pensamento. Tudo que Deus quer, quando Ele nos coloca à prova, é mudar a nossa cultura, mudar o nosso pensamento, mudar o nosso coração. Tem gente aqui que é preconceituoso, tem gente aqui que é religioso. Deus, Ele quer quebrar a cultura e tudo que Ele quer são pessoas que têm um coração totalmente inclinado para Ele. Tudo que o Senhor anseia é mudar a cultura do nosso coração e nos fazer cada dia mais apaixonado por Ele. Se aquele povo que saiu do Egito mudasse a cultura, qual que era mudasse a cultura? Nós não somos mais escravos. Agora nós somos livres e vivemos essa liberdade em Deus. Era só isso que Deus queria que eles entendessem. E aí eles começam a questionar, eles começam a lamentar, a murmurar, essa comida é ruim, Deus, não estou aguentando ficar aqui mais. E Deus falou assim, ó, não quero vocês com essa cultura. A cultura do Egito aqui não. Vocês não são escravos mais. Para de ficar mendigando aquilo que você viveu lá no passado. E isso eu te falo hoje. Para de ficar mendigando a situação que você viveu lá no passado. Ah, eu trabalhava numa empresa boa. Ah, que é isso, que é aquilo outro. Para de ficar murmurando. Para de ficar questionando a cebola que você comia no Egito. Lá você comia cebola, mas era escravo. Agora você não tem cebola, mas é livre. Então caminha na liberdade que Cristo te chamou para viver. Em nome de Jesus. Então, Jó falou novamente. A minha queixa hoje ainda é amarga. E eu me esforço para não gemer. Se ao menos eu soubesse onde encontrar Deus, iria em seu tribunal. Exporia minha causa e apresentaria meus argumentos, ouviria sua resposta e entenderia o que ele me dissesse. Acaso ele usaria seu grande poder de discurso contra mim? Nós vamos voltar nesses pontos daqui a pouquinho. Não, ele me ouviria com imparcialidade. Os justos podem lhe apresentar sua causa. Meu juiz me absolveria de uma vez por todas. Se eu vou para o leste, lá ele não está. Se eu sigo para o oeste, mas não consigo encontrá-lo. Não o vejo no norte, pois ele está escondido. Quando eu olho para o sul, ele está oculto. E, no entanto, ele sabe aonde eu vou. Quando ele me provar, eu sairei puro como o ouro. Pois permaneci nos seus caminhos. Segui seus passos e nunca me desviei. É isso que Deus espera de nós, viu, gente? Em meia provação. Vou voltar em todos os versículos grifados depois. Não me afastei de seus mandamentos. Dei mais valor às suas palavras, que é o meu alimento diário. Mas, quando ele toma uma decisão, quem pode fazê-lo mudar de ideia? Ele faz o que bem deseja. Portanto, fará comigo tudo o que planejou. Ele controla o meu destino. Não é de admirar que eu me apavore com a sua presença. Quando penso nisso, entro em pânico. Deus fez meu coração desfalecer. O Todo-Poderoso me encheu de medo.
a escuridão me cerca, as trevas densas e impenetráveis por toda parte. Jó, ele está fazendo esse discurso e ele disse assim: se ao menos eu soubesse onde encontrar Deus, eu falaria para ele toda a minha causa. Ali ele me daria um veredito, uma instrução, e eu saberia como me comportar. Às vezes tudo que você está falando nessa manhã é: Deus, por que você não me responde? Por que eu não te encontro? Se eu vou para leste, você não está lá. Se eu vou para oeste, você não está lá. Tem gente que está, às vezes, me assistindo, que gosta de ir de igreja em igreja e procura a igreja para procurar uma resposta, e vai no profeta Salomão, e vai no profeta Ezequiel, e vai no profeta Ramã, e um monte de coisa, e não vai encontrar a resposta. E vai ali na assembleia, e vai na Deus é Amor, porque as mulheres são de oração, e vai naquela igreja que tem um profeta que fala a todo coração, e não acha a resposta. A sua resposta vai ser no silêncio em meio à sua gratidão. Para de ficar procurando resposta para saber o que está acontecendo na sua vida. Se você está passando por prova, muda seu discurso diante de Deus. Seja grato e fala: Deus, o que eu preciso entender hoje? O que eu preciso receber da sua parte hoje para poder permanecer? Ou mesmo se ele não responder, permanece. O silêncio de Deus também é resposta. E o silêncio de Deus nos prova. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei pelo silêncio de Deus. E tudo que ele queria entender com esse silêncio é se eu permaneceria na última visão que ele me entregou, no último comando que ele me entregou. Quando Deus não dá comando novo, nós precisamos permanecer nesse comando aqui. Teve um dia que eu estava orando no monte e eu falei com Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Deus, o que é isso, nanã? O que o Senhor espera de mim? E ele falou assim: eu não te respondo daqui para frente mais, até você se posicionar naquilo que eu te entreguei ontem. O ontem significava as várias palavras que eu te dei, no ontem que até hoje você não cumpriu. Enquanto você não se posicionar nelas, eu não vou te dar novo. Se for olhar o nosso coração, a gente quer novo de Deus todos os dias. A gente quer uma palavra de Deus todos os dias. Que bom seria, imagina se acordou, abre-se um telão no seu quarto e Deus fala assim: para o dia de hoje, meu querido, você vai encontrar uma pessoa no ponto de ônibus, você vai falar de mim para ela. Olha, o seu chefe vai brigar com você, porém permanece calado. Ele não vai falar. Deus não vai dar um roteirinho para você toda manhã, não. Mas Ele espera que você permaneça nos comandos que Ele já te deu. Ele vai esperar que você permaneça na palavra. A palavra fala que tem que ser paciente, que tem que ser longânimo, que tem que ter domínio próprio, que tem que amar, que tem que ter alegria. Quer resposta maior do que essa? Quer um direcionamento para o seu dia maior do que esse? Não vai ter. E Jó, ele está almejando chegar aqui nesse tribunal de Deus. Acaso ele usaria seu grande poder contra mim? Deus, ele não vai ficar usando o poder dele contra você, não. Ou ele vai falar, ou ele vai ficar em silêncio. Mas Deus não usa o poder dele contra você. Ele não vai pegar um bloco de anotações e falar assim: você está passando por prova porque você pecou aqui, pecou ali, pecou aqui, pecou nanã. Ele não vai. Deus esquece das nossas provações, dos nossos pecados. Ele lança no mar do esquecimento quando nós pedimos perdão, quando nós nos arrependemos. E vida que segue daqui para frente. Como eu saí, olha, quando Deus passar eu pelo fogo, né, eu vou sair puro como ouro. Essa é a fala de Jó. Pois eu permaneci nos caminhos dele, eu segui seus passos e eu guardei seus mandamentos. Jó sabia que ele tinha permanecido em Deus e que ele não tinha feito nada para estar passando por aquela situação. Ele fará comigo tudo que ele planejou. Por quê? Porque ele é soberano sobre a nossa vida. Deus é soberano sobre todas as coisas. Não questiona Deus, não. Entra para a linha de gratidão. Não questione o seu Pai. Ama Ele de todo o seu coração. Permita que as Escrituras mexam com a sua estrutura. Deixa a palavra mexer com a sua raiz. Deixa a palavra lá, sabe, cutucar mesmo as suas raízes. E vai e desce na casa do oleiro. E se for necessário que ele te quebre e faça de novo. Mas se for para crescer, se for para permanecer, que seja nos pés do Senhor, em nome de Jesus.
Já vou finalizar o nosso devocional e eu quero contar para vocês uma situação que aconteceu na penitenciária comigo na quinta-feira. Nós fomos fazer o Dia das Crianças na penitenciária. Tchau com Deus, filho. Deus te abençoe. Ai, tem uma coisa aqui, gente, tá me incomodando tanto, aquelas etiquetas, sabe? Me incomodando. Na quinta-feira nós fomos participar do Dia das Crianças em uma penitenciária lá em Vespasiano. Chegando lá, é muita emoção, é muita dor, porque esse dia é o único dia que as crianças podem entrar e alguns familiares podem entrar sem ter uma documentação toda regularizada. Porque os filhos, para visitar o pai na prisão, eles têm que cumprir todo um protocolo, tem documentação e é muito burocrática. E não são todos os pais que fazem, não são todas as avós que fazem. Então, nesse dia, é o único dia que as crianças vão visitar as mães. Algumas, outras visitam com mais frequência. Porém, como é muito burocrático, a diretora do presídio disse que as crianças não vão, porque ninguém quer regularizar essa documentação. E aí foi um dia sensacional. Nós enfeitamos um galpão e ali teve o encontro das crianças com as suas mães. Muito choro. É muito triste, gente, porque eu acho que, não menosprezando a figura do pai, de forma alguma, porque os dois têm um papel fundamental dentro de um lar. Eu cresci longe do meu pai, eu sei a falta que isso fez, não cresci vendo a paternidade, não cresci sabendo o que é ter uma figura de um homem dentro de casa, é muito ruim. Mas a mãe é a estrutura de um lar. A mãe é o cheirinho, é o denguinho, é o franguinho feito, é a roupa lavada. Ontem eu cheguei aqui em casa, eu tô na casa da minha mãe em Itabirito, e eu cheguei aqui em casa, gente, a casa toda tava cheirosa. Eu deitei no travesseirinho e aquele cheirinho bom de amaciante, a minha toalha tava em cima da cama e cheirosa, e eu falei, meu Deus, mãe, que amaciante bom. Sabe, minha mãe deixa a casa toda perfumada. Isso é cheiro de mãe. Isso é detalhe que só a mãe faz. Então, só quem tá entendendo o que eu tô falando sabe a falta que uma mãe faz. E lá nessa penitenciária, foi o dia que eu presenciei o Dia das Crianças. Nós compramos brinquedo para as mães entregar para os seus filhos. E foi muita alegria, foi muito bom. E a diretora do presídio deixou eu, Cacau e mais algumas pessoas entrarem nas celas para entregar picolé, refrigerante e salgadinho. E aí nós fomos. Eu tive a oportunidade de rodar um corredor, 6 celas. E eu parei numa célula que tinha só menina nova. Vi várias células, passei em 6 celas, mas que eu fui conversar, eu parei numa célula que tinha tudo menina de 18, 19, 20, máximo 24 anos. Só tinha uma mãe que estava lá presa com a filha. Elas assistiram alguma coisa e foram presas, falaram que era inocente. E nessa penitenciária que eu fui, as mulheres ficam ali de passagem. Então elas vão ali presas, ficam ali alguns meses, algumas vão ficar anos, mas esperam um julgamento ali naquele lugar. Então ali elas não estão cumprindo pena, elas estão esperando o julgamento, estão esperando passar adiante ali do juiz para ver a sentença de quanto tempo vai pegar. Uma ou outra que já foi julgada e ainda está ali, mas se foi julgada, está aguardando vaga em outra penitenciária para ir cumprir pena. E aí, gente, você tem que ver o anseio delas para, tipo, olha, eu tô esperando julgamento, já tem 4 meses que eu tô aqui, eu quero ser julgada, eu preciso passar, eu sou inocente, eu não fiz nada. E, sabe, o lamento delas é muito parecido. E uma das coisas que eu falei com ela e que elas choraram muito foi que, olha, não existe diferença entre eu e vocês. A única coisa que difere eu de vocês é que vocês foram pegas e eu não. Porque pecado diante de Deus é tudo a mesma coisa. O nosso coração é mau, o nosso coração é caído. E tem coisas que pela lei te levam para esse lugar. Mas tudo isso é falta de ser amada, raiz de rejeição, ausência de paternidade. E essas meninas choraram tanto, porque elas falaram assim comigo: como você sabe isso? Porque parecia que eu estava falando da vida delas, mas não é. A falta de paternidade, a raiz de rejeição, o não ser amada, leva essas meninas a esse lugar. Lugar de vulnerabilidade, lugar de roubar, lugar de matar, lugar de se envolver em drogas e muita coisa que não vem de Deus. Não vem do coração de Deus.
E elas estavam desesperadas, ora pra mim, ora pra mim. E fizeram uma fila assim, e eu fui orando. Foi tão satisfatório, gente. Se você tem uma oportunidade, visita uma prisão. Desde então que eu saí, o meu coração tem se compadecido por essas mulheres. Os homens ainda são muito visitados. As mulheres vão, levam coisas, comida, roupa, mas as mulheres não são visitadas, porque os homens não vão na prisão. Tinha um marido, 28 presas participaram desse evento e tinha um marido. O resto não apareceu. O resto era só a mãe com os meninos, ou o irmão com os meninos, mas os maridos não iam. Então, se você tem oportunidade, vai. A palavra fala e é muito clara: eu estive preso, não fosse me visitar. Eu estive doente, não fosse me visitar. Não precisa de um comando para você ir. A palavra já te pede para você ser participante da obra do Pai. E foi sensacional. E é o que Jó está clamando aqui agora. Jó está falando assim: Deus, me deixe me apresentar diante do seu tribunal. Porque quando você se apresenta diante do tribunal, você apresenta a sua fala, você mostra o que você fez e o juiz vai analisar tudo aquilo ali. Jó só queria se justificar diante de Deus, ou entender o motivo pelo qual Deus fazia ele passar por tanta coisa. E é a mesma queixa dessas meninas que estão lá no presídio. 3 viraram para mim e falaram assim: eu sou inocente. Tinha uma gerente de banco presa. E ela falou assim: eu não fiz nada. Eu fui envolvida num... ela teve envolvimento com um roubo no banco, estelionatário, né? Foi vítima disso. Ela falou assim: eles estão investigando, mas até então eu tô aqui para esperar julgamento. Mas ninguém me ouviu, ninguém falou comigo ainda. E ela chorava. E essa menina, o meu espírito ainda testificou, sabe? Eu vi verdade nela. O choro dela era tipo: eu não precisava estar aqui. Eu não precisava estar aqui. E eu fiquei triste, sabe, de ver essa menina. E eu falei: não, uma menina muito bonita, gente. Tanta menina bonita ali naquele lugar, que eu fiquei pensando assim: o que essa menina fez? O que ela fez? Muito, 10 anos mais nova que eu. Tudo, menina muito bonita. Eu falei: meu Deus, o que o diabo ele faz nesse mundo? Ele quer roubar as famílias, ele quer destruir lares. Pensa quantas mães estão sem dormir por conta da filha na prisão, sem saber o que está comendo, sem saber se vai viver, se vai morrer, se alguém vai fazer alguma coisa. É muito difícil, gente. Que nós venhamos orar por essas vidas, que venhamos ter compaixão. Visita uma prisão, visita um orfanato, visita um hospital. Faça a obra do Pai, em nome de Jesus. É isso, gente. Eu quero terminar o nosso devocional por aqui, encorajando vocês a irem, a avançar, a não questionar Deus, porque Ele é soberano e Ele vai fazer a vontade dEle. Ele vai manifestar aquilo que Ele quer. Ele vai fazer o que Ele planejou. Então não questiona, não murmura, em nome de Jesus. Amém? Tem alguém que está me assistindo que ainda não aceitou Jesus e gostaria de aceitar nessa manhã? Por que tem que aceitar Jesus? Porque a palavra fala que só vai ser salvo aquele que em seu coração crê e com a sua boca confessar. Você não está pessoalmente comigo, então você pode falar e alto, mas você tem que fazer essa declaração pública. Então você vai escrever nos comentários, que é o meio que nós temos. Se você está afastado dos caminhos do Pai e quer voltar nessa manhã, você vai escrever: Senhor Jesus, eu quero voltar. Ah, Raira, todo mundo é filho de Deus? Não, não é todo mundo que é filho de Deus. Todo mundo é criatura de Deus. Filho de Deus, somente aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor. Então, se você quer fazer essa oração, você escreve aí nos comentários e eu vou orar pela sua vida. Escreve aí: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. E se você está assistindo essa live, já fez essa oração, você está bem pertinho do Pai, você vai escrever: eu sou salvo. Eu sou salva. Pai, estou saindo, vou trabalhar. Deus te abençoe a todos vocês, Raira. Amém, Rosângela. Deus te abençoe, filha. Vai com Jesus, faça um excepcional dia. E não esqueça de manifestar Cristo nessa terra. Amém? Amém. Deus abençoe o dia de vocês. Coloca sua mão no coração.
Vamos orar e vamos agradecer o Senhor? E fala de todo o seu coração. Escreve aí para Ele. Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado por esse momento devocional. Que essa palavra germine em nosso coração e produza frutos. A 30, a 60, a 100 por um. Em nome de Jesus, Pai, eu apresento a vida de cada um dos teus filhos. Rogo para que o Senhor envie os teus anjos, Pai, a guardar, a livrar eles de todo mal. Guarda os caminhos dele, Pai. Nós não sabemos das armadilhas do diabo, mas sabemos que ele é astuto, que ele estuda bem, que ele fica ao nosso derredor, que ele procura uma brecha, procurando nos tragar. Mas nos guarda, nos livra no dia de hoje, nos dê uma semana entregue na tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo cada lar aqui representado. Eu oro por cada pessoa que tem enfrentado tribulação, dor, sofrimento e não sabe como reagir, Pai. Eu oro para que a benevolência do Senhor possa encontrá-los. Eu oro para que a sua bondade possa estar mesmo sobre a vida desse irmão. Ajude a eles, Deus. Fortaleça eles em nome de Jesus. Eu oro pelas pessoas que aceitaram o Senhor como Salvador. Oro por aquelas que reconciliaram no dia de hoje ou que vão reconciliar daqui a pouquinho assistindo essa live gravada, Pai. Eu entrego cada um desses teus filhos nas tuas mãos e te peço que a bênção do Senhor, que a força, a sabedoria que vem do céu e seja sobre a vida deles. Oro também, Pai, para aqueles que estão perdidos, que não sabem o propósito que tem nessa vida, que ainda não se descobriu no Senhor. Eu oro por clareza mental. Eu oro para que eles tenham consciência daquilo que o Senhor chamou eles para fazer. Que eles possam verificar as habilidades, os dons, que eles possam mesmo entender o chamado do Senhor na vida deles. Pai, manifesta o teu querer em nosso meio. Eu quero mesmo, Pai, o meu desejo é que as pessoas te conheçam, não só de ouvir falar, mas de estar perto, de relacionamento íntimo, em nome de Jesus. Eu peço a bênção do Senhor sobre o meu lar, sobre a minha casa, sobre os meus irmãos, sobre o meu pai, sobre a minha mãe. Meu Deus, guarda os meus e livra eles de todo mal, de toda retaliação no mundo espiritual, em nome de Jesus. Que o dia deles sejam abençoados. Assim também determino sobre a vida do meu irmão, que o dia deles seja abençoados. E aqueles que têm filhos, Pai, que um óleo fresco possa descer sobre a vida dos filhos, Pai. Cubra eles nas escolas. Cubra eles em meio a todas essas festas de Halloween, essas festas que estão acontecendo nas escolas, Pai. Cubra os teus filhos de todo intento das trevas, de todo mal, em nome de Jesus. Amém e amém. E amém. Façam todos um excepcional dia. Quero te encorajar. Seja forte e seja corajoso. Não tema o mal. Não tema. O Senhor, Ele é contigo. A destra dele te sustenta. Tá? Amém? Amém, amém? Glória a Jesus. Feliz estou por vocês estarem aqui. Amanhã nós voltamos no mesmo horário. Estaremos juntinhos. Para você que ainda não segue, a gente só anotar um nome aqui. Você ainda que não tá no grupo devocional, eu vou deixar o grupo lá nos stories, mas no meu link lá na bio também tem, tá? Entra lá nos stories, eu vou deixar o link para você entrar no grupo. O grupo eu vou mandar a tarefa. Peraí, deixa eu colocar outro nome aqui. Vou colocar a tarefa e a música devocional, tá? Orem por mim, viu? Eu conto com a oração de vocês. Rosângela, 6h40 nós estamos aqui. Se eu demorar um tiquinho, você não preocupa não, eu apareço, viu? Um beijo, um queijo e até amanhã, se o Senhor permitir. Amém, Sabrina. Amém. Amém, Cláudia. Eu tomo posse dessa bênção, em nome de Jesus. Fui embora, tá? Beijo.